Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje falando sobre um tema muito interessante, sobre as metades eternas, as almas gêmeas. É um assunto que vai ter muita coisa interessante para a gente comentar. Então fique conosco, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Começamos este programa maravilhoso graças à TV Mundo Maior, aos seus trabalhadores, a esta equipe dedicada que leva sempre esta informação com a beleza que a doutrina espírita nos oferece e esta imagem e áudio que você recebe com a qualidade da Mundo Maior e é isso Boa mesmo, Nova. E a nossa equipe tão querida, que são a Fernanda Lima, o Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, Adriano Rodrigues, Regina Prata e Margarete Parpinelli. Graças a eles você recebe qualidade de som, imagem, tudo isso que traz muita alegria para as nossas vidas, não é mesmo? Então, e hoje nós teremos aí a nossa pergunta desafio, que eu já vou deixar para vocês e vou pedir para a Fernandinha colocar na tela para a gente. É o último slide, Fernandinha. Olha lá, a nossa pergunta desafio de hoje. Alma gêmea ou algema? Qual é o seu tipo de união afetiva? Você que está nos assistindo, você pode não estar casado, mas pode ter alguém com quem você se relacione. Qual é o tipo de relação afetiva? Você está convivendo com alguém que você considera a sua alma gêmea? Ou é uma algema na sua trajetória? Vai pensando, participe conosco. Como é que elas podem participar, Solange? A nossa participação pode ser através do Facebook da TV Mundo Maior, através do site da TV Mundo Maior, através do YouTube, da área de chat. Você também manda os seus comentários, escreve pra gente. E também você pode responder através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Então, vão já se preparando, manda aí as perguntas e respondam pra gente. Alma gêmea ou algema? Além do que, olha lá. Põe o seu joinha. Dá a sua curtida, sua compartilhada, chama seus amigos, avisa que o programa começou. E vamos em frente, então. Ok, vamos então pedir para nossa querida Fernanda Lima colocar o primeiro slide do nosso tema. Aí está, não é? Aquela quantidade de almas interessadas na melhoria da Terra. Está aí na tela, você vê na direção da Terra que está lá embaixo, lideradas por esse Espírito maravilhoso que é Jesus. E as metades eternas vai este tema da pergunta 291 até a 303. Então, agora nós vamos continuar daquilo que nós havíamos parado do último programa. O último programa que você esteve conosco foi sobre as metades eternas, não é? Se você já tinha encontrado a sua metade, vá lá no offline, procure, assista a primeira parte, porque o programa de hoje é continuação daquele programa. Hoje nós vamos então ver o primeiro slide. A Fernandinha vai colocar para nós na tela. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma perfeita identidade? Kardec está voltando a essa mesma temática, querendo saber sobre se há um complemento, se dois espíritos que se entendem perfeitamente, eles são assim afinizados porque um é a metade que completa o outro, é a parte gêmea que vai fazer a outra também ficar feliz, não é? Isto é uma complementação ou, segundo a pergunta está dizendo, é uma questão de uma perfeita identidade, mesmo que não seja uma complementação, não é? É essa questão que Kardec levanta. Vamos então, no slide seguinte, acompanhar o que os espíritos respondem. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Aí nós já vemos então que os espíritos amigos confirmam que não se trata de complementação. Não se trata de alguém que foi feito parcialmente, esperando que chegue um outro que vai lhe completar o que está faltando e o outro vice-versa, não é? Vai receber a complementação. Não.
Nós encontraremos também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, se não me engano, as afinidades parentelas, né, parentes, aquilo que nós temos como parentes terrenos e a parentela espiritual, que a verdadeira afinidade, os verdadeiros laços de família não são os do sangue, são os da identidade de pensamentos e de objetivos, de ideias, de realizações no campo nobre do espírito. É isto que faz com que essas famílias se constituam no plano espiritual. E aqui falando sobre as uniões, Kardec recebe dos espíritos essa confirmação, que a verdadeira simpatia é ela que atrai um espírito para o outro, como resultado da concordância das suas inclinações. Eles estão de acordo com aquilo que gostam, eles são afinizados nessa mesma busca. Então, já vemos que não se trata de uma complementação, como se uma metade precisasse da outra. E os espíritos falam sobre isso, porque se fosse complementar um ao outro, eles perderiam a individualidade. Isso não pode acontecer, porque nós temos a nossa individualidade. Se meio se junta com meio, eles vão formar o inteiro, mas vai ser quem? O da primeira metade ou da segunda metade? Eles perderiam aquilo que já tinham acumulado? Como se seria esse terceiro ser, não é? Então, esta é uma questão que os espíritos dizem que Deus... Isso já vimos no programa anterior. Deus não fez nada pela metade. Nós somos espíritos completos. Apenas que, quando nos encontramos com criaturas que são afinizadas, que têm sentimentos, simpatias conosco, é mais fácil, nós nos sentimos abastecidos. É a mesma pergunta a seguir, nós vamos ver Kardec fazendo no próximo slide, que a Fernanda vai pôr pra gente. Vamos lá? A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos? Ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Olha só, ele quer saber se para haver essa identidade perfeita é necessário que sejam semelhantes pensamentos e sentimentos, ou, além disto, eles precisam estar no mesmo grau de conhecimentos adquiridos. Que os conhecimentos tenham colocados no mesmo patamar, em que não haja uma discrepância de conhecimentos. Então, sentimentos, pensamentos e conhecimentos. É isso que ele quer saber. É isso que produz essa identidade necessária, essa perfeita harmonia entre dois espíritos. E a gente vai ver que resposta sábia os espíritos deram a essa pergunta de Kardec. Vamos ao próximo slide, que já também tem uma outra pergunta. Na igualdade dos graus de elevação. Vejam só. Igualdade dos graus de elevação. Não é sentimento, não é conhecimento, não é pensamento. É igualdade de grau evolutivo. Nós teremos no Livro dos Espíritos, e já estudamos isto, algumas perguntas a partir da pergunta número 100 até a questão 112 ou 113, que fala da escala espírita. Todo este conjunto de perguntas aborda esta questão. Os graus de evolução que foram orientados a Kardec de acordo com as características de cada grupo em termos espirituais. E estes grupos se afinizam em uma dimensão própria que lhes permite estar juntos. Então, você vai ver lá que os espíritos subdividem essa hierarquização evolutiva das entidades em 3 ordens, em 3 grandes grupos. A dos espíritos puros, a dos espíritos bons ou dos bons espíritos e a dos espíritos imperfeitos. Cada um destes grupos se subdivide em classes. E então, você vai ver que estas classes, elas são 5 nos espíritos imperfeitos, 4 nos bons espíritos e uma única e exclusiva nos espíritos puros. Elas estariam, de uma certa forma, colocando para o nosso entendimento, naquela época em que os espíritos disseram isso, quais são estes graus de elevação. Então, para que haja afinidade, essa afinidade mais completa, os espíritos estariam afinizados pelo mesmo grau de elevação, pelo mesmo patamar evolutivo em que, como espíritos, eles já orbitam. É, então, incompreensível que os espíritos da segunda ordem
os bons espíritos, não estejam com espíritos com bons espíritos. Se afinizem com os bons espíritos. Não estejam afinizados com os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. E vice-versa. Os espíritos imperfeitos também não se afinizam com os bons espíritos. Não é? Eles não querem que os bons espíritos digam para ele, não pode fazer isso é feio, isso não é bom, Jesus não quer, Deus não permite. Eles querem fazer todas as arruaças. Eles não querem ninguém que diga, não faz isso não, que isso não é bom. Eles querem sócios. Então, a afinidade de sentimentos, pensamentos e conhecimentos se dá pelo grau em que os espíritos estão localizados na sua evolução. E você poderá ter ideia deste grau se estudar no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. Até mais ou menos a 113. Ali você vai ter todo este leque de explicações a respeito destes graus. Fazer uma análise, né, de com quem nós estamos nos relacionando, aonde que nós estamos nessa escala evolutiva e onde que está essa pessoa com a qual nós nos relacionamos. É porque isso serve tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? Se os espíritos estão em graus adequados à sua evolução, nós, como encarnados, somos espíritos. Também temos as nossas maneiras de ser, os nossos vícios, as inclinações. E quando você analisa estas questões, você vai aprender a se colocar. Qual é o seu padrão evolutivo também neste rol de classes, de categorias que os espíritos deram a Kardec. André, mas aqui Kardec continua com uma outra pergunta. No mesmo slide. No mesmo slide 5. Vai lá, Fernandinha. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Olha que legal, né? Os espíritos hoje podem não estar juntos, podem não querer mais estar unidos, convivendo, não são simpáticos. Você não se dá bem com fulano, não vai muito com a cara dele, não posso nem ver essa pessoa que me dá um negócio, não bate comigo, não dá. Esses espíritos que não se afinizam conosco poderão se afinizar conosco no futuro? Vamos supor você com alguém que você não goste, você com... Vamos colocar um exemplo só para a gente pensar, né? Você com o amante do seu marido, ou com o amante da sua esposa, ou com o adversário de negócios, né? Com aquele que falou mal de você, aquele que te processou, que pôs você na rua da amargura. Então, isto é um antagonismo, uma antipatia que às vezes os espíritos carregam consigo. Isso. E vão para o outro lado com isso também, enquanto não estão evoluídos. Então, Kardec quer saber se isto, como você já viu no nosso slide, se esta dificuldade, esta simpatia ou esta antipatia, um dia vai se modificar a antipatia em simpatia. Isso poderá acontecer? Vamos ver então a resposta, Solange? Vamos lá. Vamos lá no slide seguinte. Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde o outro reside. Seu reencontro será mais rápido, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Ou seja, todos nós seremos sim simpáticos, desenvolveremos isto. Aquele que está numa esfera inferior, ele vai crescendo e vai alcançar a esfera onde o seu outro, o outro que ele não gostava, mas que era melhor do que ele, está residindo. E se este outro, que também está em processo evolutivo, ele dá umas escorregadas lá, ele fala, eu vou andar, vou em marcha lenta, não vou fazer muita coisa, vou ficar descansando. Se ele não caminhar mais depressa... Esse que é mais evoluído. O mais atrasado poderá chegar, inclusive, a estar no mesmo patamar evolutivo que ele, como uma forma também de se reencontrar mais depressa. Mas isto será algo que nós estaremos sempre procurando buscar, que é esta elevação. E quando nos elevamos, nós compreendemos melhor as bobagens que já fizemos. E como vimos no programa anterior, nós teremos que dar risada das tolices, não é? Parece coisa de escolar, briguinha de escola. Muitas coisas deixam de ter sentido. Fuxico de vizinha. Vai pro lado de lá, a nossa visão se amplia, que tudo aquilo que era grande fica desse tamanhinho, pequeno, e a gente passa por cima de muitas coisas. Isso que a gente vai ver. Vamos em frente, André? Vamos para a questão 303A. Dentro da 303, Kardec faz uma outra pergunta. A Fernandinha vai colocar para nós na tela, é o slide 7.
Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Olha só que interessante, né? É mais ou menos o contrário. Se da dois pergunta espíritos anterior. antipáticos poderão se tornar simpáticos, Simpáticos dois espíritos simpáticos poderão se deixar tornar antipáticos? de ser simpáticos um ao outro? Vamos pensar no seguinte raciocínio. Lá na escala espírita, nós temos os espíritos imperfeitos. O primeiro grupo dos espíritos imperfeitos é a dos espíritos impuros. Eles são maldosos, eles são maliciosos, eles fazem o mal por gosto, eles desejam prejudicar todo mundo. Se você tem dois espíritos que estão nessa categoria, dois espíritos impuros, naturalmente eles são simpáticos um ao outro. Um gosta do outro porque é seu sócio, seu aliado. Vamos fazer as trapaças juntos, eles se dão bem. Agora, esta simpatia entre dois espíritos maus ou ignorantes a esse nível, poderá deixar de existir? Poderá ou não? É a pergunta que Kardec está fazendo. É uma boa pergunta. Então, se dois espíritos que são atrasados são simpáticos entre eles por causa do atraso, o que acontecerá quando um deles melhorar? Ele vai continuar gostando do outro, que era um traste, se ele se torna melhor? Vamos ver a resposta no slide seguinte? Você está em casa, eu tenho certeza que vai entender. É possível que dois espíritos simpáticos deixem de sê-lo? Sim, se um é preguiçoso. E o outro melhora. Isso. Por quê? Porque aquele que melhora não é Solange. O que acontece com ele? Não, esses são dois espíritos imperfeitos, né? Ou impuros, como você disse. Um deles é meio preguiçoso, não quer melhorar, mas o outro melhora. O que acontece? O que melhorou não vai ter mais a mesma afinidade com aquele que ficou para trás, porque aquele que ficou para trás é preguiçoso. Então, essa afinidade, ela acaba se dissolvendo. Aliás, isso já acontece na vida física, não é, Solange? Pega aqui na geral pra gente, Fernandinha. Na vida física, nós falamos no fim do programa passado. Se você melhora, aquele rol de amigos que eventualmente você tinha antes, amigas, que gostavam de falar aquelas bobagens, de perder seu tempo com coisas inúteis, e você já não quer mais isto, você passa a ser alguém que não é mais agradável para o grupo. Ou você muda de amigos, ou os amigos se mudam de você. Eles vão se reunir, não chamam mais você, porque você já não é mais parte deles. Não existe essa afinidade mais. E eles continuam sendo aqueles que gostam das mesmas coisas. Eles não querem aprender com você, eles não querem saber o que você pensa, eles não querem fazer esforços para melhorar. Então, se antes todo mundo... muitas vezes até fazem pressão para você, não. Onde já se você viu? Era do nosso time. Você tá mudando, tá traindo a gente, casaca. tá virando a casaca. Você gostava de beber, de sair com a gente, de falar bobagem. O que tá acontecendo com você? Então, isto é consequência já no mundo físico. Você que está assistindo a gente já deve ter passado por isso, inclusive na própria família. Eventualmente você era uma pessoa... nós temos um amigo querido, que era o Alípio Gonzalez, que já esteve conosco várias vezes. Ele costumava dizer que quando ele bebia, ele fumava, quando ele tinha os vícios normais, nenhum parente se incomodava de vir alertá-lo. Quando, porém, ele abandonou todos os vícios, quando ele não fumava mais, quando ele não bebia, e ele passou a dedicar o dinheiro que ele havia ganho para fabricar livros espíritas, traduzir para o espanhol, entregar de graça para todas as pessoas, os parentes começaram a vir. Ai, você vai ficar pobre, vocês vão ficar na miséria. Onde já se viu uma coisa dessa? Quando ele gastava muito bebendo, ninguém achava ruim. Mas quando ele passou a fazer o bem com o dinheiro, ai, as pessoas começaram a se incomodar. Não faça isso, onde já se viu, vocês vão passar fome. Então isso já acontece aqui. A mesma coisa vai acontecer no plano espiritual. Se um espírito evolui e o outro não evolui, o que evolui vai para frente. Não vai mais ficar se preocupando com as bobagens que o outro antes gostava, não é mesmo? Se o outro não quer, ele fica. Ok? Agora tem um comentário de Kardec, não é mesmo? Vamos lá? Sobre essas metades eternas. Slide 9. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. Metades eternas, almas gêmeas, é uma figura, é um símbolo que representa o quê? A aproximação de dois espíritos que têm simpatia entre si. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra.
Os espíritos que a usam não pertencem, certamente, a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é, necessariamente, limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia, fatalmente, reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, isto é romantismo. É algo que é bonito se você entender como um símbolo, como uma possibilidade de você encontrar nesta vida alguém que tenha afinidade, que goste ou que esteja no mesmo padrão de entendimento que o seu, porque é ideal que isso seja assim. Porém, não é uma necessidade, desde a criação, que você precise encontrar a metade. Nós teremos muitos espíritos simpáticos a nós. Estaremos no mesmo padrão evolutivo deles e poderemos encontrá-los em várias circunstâncias, em várias épocas. Às vezes, com isto, poderemos nos unir fisicamente. Outras vezes, seremos companheiros de jornada. Outras vezes, trabalharemos juntos na mesma empresa. Não necessariamente como cônjuges, como companheiros, mas como amigos. Então, isto vai aproximando os espíritos, não como metades, nem como gêmeos que vão se encontrar. Agora, em relação às uniões, nós queremos que você preste bastante atenção, porque vamos trazer para você, o próximo slide vai mostrar, aquilo que neste livro que você vai ver no slide, aí está, Estudando a Mediunidade. Estas são duas capas deste livro. Estudando a Mediunidade é um livro escrito por José Martins Peralva, e ele comenta nos seus capítulos, os capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo espírito André Luiz. André Luiz escreveu pelo Chico o livro Nos Domínios da Mediunidade. E o Martins Peralva, ele vai, em cada capítulo, ele vai fazendo comentários, um estudo sobre o outro livro, que é o Estudando a Mediunidade. Então, isso que a gente está vendo aí é o mesmo livro com capas diferentes. O da direita é a capa mais antiga. Às vezes você tem na sua estante e não percebe, porque se apresentar só a outra capa, você fala, eu vou comprar esse livro, mas às vezes você tem, esse da capa amarela é a capa antiga. Se você procurar, talvez esteja lá. Você pode comprar qualquer um deles, porque é a mesma publicação. No capítulo 18, veja só, nesse capítulo 18, você volta o slide, Fernandinha, por favor. Você vai ver o título do capítulo deste livro, Estudando a Mediunidade, é Espiritismo e Lar. Ali, ele faz uma descrição bastante interessante dos 5 tipos principais de uniões afetivas. Aí nós vamos chegar na questão da alma gêmea ou algema. Vamos então, Solange, começar pelo primeiro tipo, que está no slide seguinte. Pega uma caneta em casa, vai escrevendo, porque é muito interessante. O primeiro tipo de união, a Solange vai ler para nós. Uniões transcendentes. Você que está me ouvindo vai encontrar a sua união aí, hein? Preste atenção. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais de interesse geral, solidificando os laços de pura afinidade espiritual. O ideal do bem lhes enche as horas. O anseio do belo domina suas almas, pairando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores. Estas são as uniões transcendentes. As uniões em que os espíritos que nela estão inseridos têm essas características. Eles já são espíritos engrandecidos no bem. Eles buscam um ao outro para que realizem coisas imortais, no interesse de todos, não só no seu próprio interesse. Interessante, no interesse geral, eles pensam. Eles são idealistas e eles vão solidificando nesta realização esses laços de pura afinidade espiritual que os aproxima. Eles são idealistas e este ideal enche as horas. Eles não fazem as coisas de má vontade, por raiva um do outro, ou porque querer um seguir o outro, mas não aguenta muito. Os dois querem isso. Eles se doam. O anseio do belo domina suas almas, parando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores. Você vai encontrar estes dois compondo esta união transcendente, uma união
belíssima, uma união que não Muito precisa especial. de nada praticamente para preencher o carinho de um para o outro, né? Agora você pode ver se essa é a sua união transcendente. Se você tem isso, se você é uma pessoa idealista, se seu companheiro, sua companheira também gosta das mesmas coisas, se vocês estão pairando acima dos interesses terrenos, se não estão se usando afetivamente, se não estão querendo coisas que são grotescas, se estão unidos na compreensão, no idealismo, no carinho espontâneo. Agora, se você não está, não fique triste. Nós ainda temos 4 tipos de uniões. Tem várias aí Nós pra vamos gente para o se próximo encaixar. slide, que você vai ver o segundo tipo de união. Vamos lá, Fernandinha. Uniões afins. É aquela que você fala, tá afim? Você tá afim? Tô afim. Tô afim. Ah, então vamos unir. Será que é a união afim assim? Vamos Se ver. você tá afim ou não? Não é não. Vamos lá. No sentido superior, consiste na reunião de almas esclarecidas e que muito se amam. Um reencontro de corações amigos para consolidar os velhos laços de afeição no doce reduto do lar. Veja só. São espíritos que já se conhecem, já são esclarecidos, já se gostam, portanto, já tiveram uniões anteriores, já se afinizaram. É um reencontro de corações amigos. Para o quê? Para consolidar, para tornar mais sólido os laços antigos que eles já construíram na afeição dentro de um ambiente familiar, no reduto da família. Então eles se unem, eles se casam, vão ter seus filhos, vão criar aquele laço tão agradável, aquele ambiente gostoso, vão fazer com que o carinho de um ao outro repercuta sobre os filhos, que vão aprender na harmonia a também serem criaturas melhores. Estas são as uniões afins, uniões afinizadas, almas que já viveram antes e que se querem bem e que agora continuam as experiências do reencontro para aprofundarem estes laços. Eu espero que seja também o seu caso. Não encontraremos muito facilmente uniões afins desta forma. Porém, se você tiver alguém nessas condições, preserve e estimule isto, porque é uma coisa, é um paraíso quase. Só é pior do que as uniões transcendentes, não é? Porque e mesmo aqui, assim não é pior, e mesmo né? assim não é ruim, muito bom. é muito bom. Porque aqui o que nós temos são pessoas que já estão amando a si mesmas, uma a outra, querendo construir esses laços cada vez mais puros. Agora, se não é o seu caso, não fique triste. No próximo, eu acho que você vai achar que é o seu caso. Vamos lá? Vamos ao próximo slide. Ai, Olha lá. uniões sacrificiais. Ah, essa sou eu. União sacrificial, para eu aguentar tá muito o custoso troglodita isso. do meu marido, para aguentar a jararaca da minha mulher, é um sacrifício. Tá difícil. Será que a sua agora é união sacrificial? Vamos ver, a Solange vai ler para nós a definição de uniões sacrificiais. União de almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos. Sentimentos e virtudes opostos. Como assim? Uma alma esclarecida que se propõe a ajudar a outra atrasada. É o sacrifício para um dos cônjuges. O mais elevado concorda sempre em amparar o mais atrasado para que evolua. Olha que interessante, vai ser a sua se você for o espírito mais avançado. E, neste caso, sendo o espírito mais avançado, você sabe que está fazendo por amor aquilo em benefício do outro. Agora, se você está mordendo a coleira, se você está com ódio, se você não aguenta aquela criatura, você não é essa alma possuidora de virtude. Uma alma esclarecida que se propõe a ajudar a outra a andar mais depressa. Está se sacrificando pelo outro para fazer com que o outro evolua. Você ainda não está nessa união. Não. Ainda vai demorar um pouco para chegar na sua. Então, você vê, né? Essas uniões sacrificiais existem. Eu conheço algumas pessoas que viveram e estão vivendo isto e que fazem isso por amor de tal forma que eles não reclamam. Ao contrário, eles suportam as dificuldades sem estarem com raiva, sem estarem contrariados, sem se deixar tomar pelo desejo impetuoso de se vingar. Não, é um espírito elevado que aceita, por amor, a renascer com aquela outra parte para ajudar esta outra parte, apesar dos seus defeitos, a que ela se
se reconstrua, para que ela antecipe a sua evolução, que ela melhore, que ela seja estimulada a isso. E é claro, na medida em que você tem que carregar esses fardos, você vai sofrer, é claro. Por isso que é uma união de sacrifício. É sacrifício para o espírito mais avançado, que vem tolerar as dificuldades do outro, com o desejo de ajudá-lo. Exato. Parabéns se você está nessa condição. Mas para saber se você é este que está se sacrificando, você tem que se lembrar de uma coisa. Se é você a alma elevada, você não reclama. Você não acha ruim. Você não maldiz a sua condição. Você não quer se ver livre do traste ou da outra que você não aguenta mais. Você não está mordendo a coleira, né? Não você tá ali, não está rangendo, não está rosnando. Né? Porque se estiver, não é esse caso ainda. Não. Será que é o próximo, Solange? Vamos ver? Vamos ver aqui. Slide 15. Uniões acidentais. Acidentais, é a união da escada rolante. Sabe a união da escada rolante? Aquela que o cara tá subindo a escada e a outra tá descendo, um olha pro outro e fala, ai, minha deusa, ai, meu príncipe, vamos casar. Ou tá na balada. Né? Ou tá no acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, e ali descobre a sua deusa, né? Aí vão, dormem junto, aí já engravida, aquela coisa maravilhosa. União acidental. Esta você está vendo aí é muito comum. É muito comum. E qual é a sua característica? Vamos lá. União de almas inferiorizadas. Almas inferiorizadas, ou seja, não são espíritos avançadíssimos. Causada por atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Veja só, eles estão atraídos por uma beleza física, por uma aparência, por um desejo material. Eles não se conhecem de outras vidas. Eles não têm um ascendente espiritual. Eles não têm uma ligação anterior. Uma atração momentânea. Acabou de encontrar, achou lindo, maravilhoso. Esse vai ser meu. Funcionou aí apenas o quê? O livre-arbítrio. Sem laços de simpatia nem de desagrado anteriores. Daqui nascem futuros encontros em outras encarnações. Aqui começa o karma. Isso. Não é? Aí você gera o Você problema. não tinha nada com aquela pessoa, resolveu se unir e a partir dessa união, que naturalmente não será fácil, porque cada um tem uma história, cada um não tem ainda uma afinização de entendimento com o outro. A partir daí você começa a gerar um karma, positivo ou negativo, que vai uni-los para os próximos passos evolutivos. Então, estas são as uniões chamadas acidentais. São aqueles acidentes que a gente se permite. Carnaval, balada, festa, tomou umas birita a mais, ficou empolgadão ou empolgadona, está sozinho, está carente. Quando você está carente, aí você faz tanta bobagem quando está carente, aí que né? é o problema. Aí entra nas uniões acidentais para ver se diminui a carência, se aplaca um pouco aquela necessidade de companhia. E aí no fundo a gente vê que tudo que a gente faz gera um compromisso, gera uma ação, gera algo, né? Se você agiu de forma impensada, de forma leviana, você sempre vai responder por isso e você acaba se... Aí nascem esses compromissos que nós vamos ter que depois dar um jeito de reparar. Mas veja só, essas uniões são muito comuns. No mundo em que nós estamos, em que as pessoas elas se apaixonam pelo WhatsApp, elas se apaixonam pelo Facebook, elas se encontram às vezes por aplicativos, que às vezes podem dar certo, mas às vezes não tem muito futuro. No entanto, essas realizações afetivas começam a gerar compromissos entre as partes, não é? Vamos imaginar que alguém esteja aflito, esteja querendo um companheiro ou uma companheira. Se encontram assim repentinamente, começam a depositar todas as suas expectativas sobre a outra parte. Aí a outra parte não corresponde às expectativas. Aí o outro, ou a outra, né? Por causa dessa frustração, bebe veneno e morre. Quer dizer, puxa... Você não casou, você não teve... Foi só uns beijinhos, foi só uns amassos, foi só alguma coisa assim light. Mas a outra pessoa perdeu o equilíbrio. Encarou de uma outra maneira, levou mais a sério. E aí você, de uma certa forma, você vai ter responsabilidade. Emocionalmente falando, nós estamos tratando com outros seres. Exato. Então, essas uniões acidentais, elas costumam gerar karmas que não são agradáveis para as partes que se deixaram levar. Não é mesmo? Mas elas são muito comuns num planeta de prova e expiação.
Agora, se a sua união não é acidental, se você não se identificou na união transcendente, nem na união afim, nem na união sacrificial, nem agora na união ocidental, você só tem a próxima opção, né? Só tem a próxima. Presta bem atenção, porque certamente, se não foram as anteriores, vai ser esta aqui. Vamos lá? É o slide que vem a seguir. Uniões provacionais. É de união de prova. É a maioria. Olha lá, tá bem vermelho, né? A maioria. A maioria. Todo mundo nessa. O que acontece nessa união provacional, Solange? Reencontro de almas devedoras para reajustamento necessário ao crescimento espiritual de ambas. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Continua no slide seguinte. Pelo convívio diário, exercitam-se na fraternidade que lhes faltou em vidas passadas. O conhecimento espírita tem sido um meio eficiente para que muitos lares, constituídos na base da aprovação, se reajustem e se consolidem, harmonizando-se os seus integrantes. É onde a compreensão, a boa vontade, a tolerância e a humildade se desenvolverão como amortecedores da convivência. Veja só então, se a sua é a união provacional, põe de novo no slide anterior, Fernandinha, por favor. Se a sua união é a união provacional, você já conviveu com a pessoa com quem você está. E aceitou nascer com ela e ter uma relação afetiva para que ambas possam corrigir coisas que fizeram mal feito. É natural que nesta retomada da convivência existam momentos de desarmonia, a desconfiança impere, onde aqueles conflitos morais acabam às vezes se transformando em tragédias, em agressões, em ofensas ou mesmo em traições. Porém, estas uniões não têm a finalidade de fazer as pessoas sofrerem. Tem a finalidade de fazer com que elas aprendam a corrigir as suas inclinações. Por isso que no slide seguinte, nós vemos aqui a convivência diária. Desse convívio diário. Que faz com que você desenvolva necessariamente a fraternidade. Você briga hoje, amanhã a pessoa que você agrediu está doente, ela precisa ser levada para o hospital, ela precisa de um remédio, precisa ir ao médico. Então você já esquece a briga e aí faz o que ela precisa. Agora, André, por que o conhecimento espírita tem sido tão importante para esse tipo de união? O que acontece? Porque quando você entende, Solange, que nós já vivemos muitas vidas, que nós temos idas e voltas, nós aprendemos que estamos juntos não é para nos batermos de novo, é para voltarmos a conviver de uma forma pacífica, é para construirmos um entendimento, não uma eternização da aflição. Não quer dizer que você nunca possa se separar, não quer dizer que você tem que ficar amarrado aquilo o resto da vida. Apenas que aquele compromisso que é seu continuará seu, mesmo que você faça o divórcio, mesmo que você deixe a pessoa e vá procurar outras coisas. Você ainda terá compromissos com aquele ser, nesta vida ou na próxima, ou nas outras. E então, você quando compreende a lei do universo, você passa a entender que espíritos amigos estão apoiando vocês como um casal, como dois que se procuraram. E assim, com base na tolerância, na paciência, na resignação, no companheirismo que se desenvolve, a união ficará menos pesada. E é assim que vai se desenvolvendo a humildade, que o orgulho, o desejo de ser dono da verdade vai diminuindo, que a tolerância com os defeitos alheios também começa a dar sinais. Você começa a analisar também que a pessoa tem virtudes, que tem qualidades. E isto vai fazendo com que aquela distância vá diminuindo e nós nos tornemos espíritos mais afinizados. Estes são os amortecedores da convivência, que é o que a doutrina espírita explica. E também nos fala sobre aquilo que os espíritos perturbadores procuram meter-se para piorar as condições. Então você fica atento, você fica alerta. Pode ser que aquela raiva, aquele antagonismo não seja só seu, seja também de alguma entidade que queira fazer você brigar por bobagem. Vai pegar no seu ponto fraco. Exatamente. Bom, nós terminamos os slides, mas tem bastante comentário, não é, Solange? Nossa, vamos lá? Aqui, olha. Obrigado por vocês estarem participando conosco.
Lá do Bom, WhatsApp. A Vanessa não fala da onde, mas aqui ela já está respondendo. Para mim é algema, com certeza. Algema, com certeza. Não moramos mais juntos faz 4 meses. Temos um casal de filhos gêmeos de 4 anos. Ficamos juntos por 19 anos. Mas ele nunca levou em consideração os meus desejos. Me sentia presa ao seu lado. Mas eu ainda o amo. Eu ainda o amo. Veja só que coisa bela. Olha só, a Vanessa, ela ama uma pessoa que está nessa condição. Mesmo que não esteja com ele, unida, ela ainda tem esse sentimento. O que demonstra uma sinceridade, um desejo de fazer com que as coisas deem certo. Então, analisando a doutrina espírita e como que essas coisas podem ser melhoradas, você, Vanessa, tenho certeza, poderá agir de uma forma positiva para que, com o passar do tempo, são só 4 meses, daqui a pouco a outra parte também está sentindo sua falta, vocês possam reatar com outras bases, não é mesmo? Com um entendimento maior, né? A Miriam Perger, lá do Facebook, ela manda boa tarde, o Eugênio Lico, de Itu também, saudade, André, gratidão. Quem mais? De Itu, André de Itu. Isso, a a Cátia Eugênia. Gelone, ela é de Jaraguá, São Paulo. João Ferreira, boa tarde, parabéns pelo programa. O Wilson Firmino também nos saúda, o Felipe Prince. Oi, Felipe. Grande abraço, querido. O tema é muito interessante. O Carlos Alberto. Oi, André Luiz. Boa tarde. De Uberlândia. Sou casado há 47 Uau, anos. parabéns. E vivo bem com a minha companheira. Mas acho que é prova e expiação. É Legal. provação. Mas, tá vendo? A gente transforma o espinheiral em um jardim, se soubermos ver as flores também. Não só os espinhos, não é mesmo, Carlos Alberto? Isso, nós temos a participação do Henri Gomes. Da Eleusa Marques, de Tumbiara, em Goiás, um nosso grande abraço. A Deise da Silva, também não diz de onde que Não ela fala é, da onde. manda um grande abraço. Wanda Hack. Gratidão pelo programa. O Carlos Alberto. Ele já é o mesmo, ele recolocou aqui, Isso. as meninas mandaram de novo. O bom exemplo do Carlos Alberto, está unido há 47 anos com a mesma mulher e apesar de ele achar que o casamento é de provação, ele se dá muito bem, estão administrando isso, como é o caso da maior parte das uniões na Terra. São uniões provacionais. Já convivemos antes, já estivemos unidos antes e agora estamos voltando para parar arestas. Por isso que não é assim 100%, tudo maravilha, né? Tem que se ajustar um pouquinho. Mas é bom a gente fazer isso, porque são companheiros e companheiras que estarão conosco em muitas outras jornadas. Aliás, por falar nisso, eu queria recomendar a você, Solange, e a você, querido telespectador, que assistisse o nosso Espiritismo, o nosso Espírito da Letra. Estamos lendo e comentando o livro Entre a Terra e o Céu, que fala justamente desse negócio aqui, ó. Tipos de união, casamentos que no passado foram fraudados e agora estão voltando para esta vida. Tem todo um emaranhado de situações entre passado e presente, de situações que eles têm que se acertarem novamente. Então, um livro bem interessante, bem dentro disso aqui, que o André, que nós estamos comentando. Nós já estamos no final, na leitura e comentário, mas você já pode pegar no offline da TV Mundo Maior e também no offline do nosso canal, o Espiritismo Sem Mistério, ou melhor, o Espírito da Letra no YouTube. Nós temos um canal, o Espírito da Letra, no YouTube. Entra lá, você vai pegar tanto os 6 livros anteriores, que já lemos, quanto este, com os programas, os capítulos anteriores. Você poderá acompanhar desde o comecinho e vai ver que coisa linda. Como é bonito o entendimento espiritual a respeito dessas uniões e como os espíritos amigos organizam as coisas para que aquelas coisas que não foram boas possam se tornar melhores numa próxima existência, que pode ser a sua de hoje, não é mesmo? Anota aí, nome do livro, Entre a Terra e o Céu. O programa é O Espírito da Letra. Está passando aqui na TV Mundo Maior, está passando também no nosso canal do YouTube, da TV Alvorada Espírita, e está disponível no canal do Espírito da Letra, lá na nossa TV, no YouTube do Espírito da Letra. É o nome do canal. E esse mês, que também já é um mês tão bonito, tão especial, dezembro, eu vou deixar o convite para vocês conhecerem o programa O Alegria de Viver, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova. E esse livro traz as passagens do médium,
mestre, a conversa dele com os discípulos. Então, é um livro muito bonito, que faz com que a gente sinta um pouco daquele clima, aquele ambiente, das conversas, dos ensinamentos de Jesus. É um programa de rádio com imagens agora. Você pode assisti-lo. Ele vai ao ar na segunda-feira, se não me engano, às 15 horas e é reprisado ao longo da semana. E aí você tem bastante material para pensar a respeito, não é? Na semana que vem nós teremos outros temas e esperamos que você desfrute e mande estes temas para os seus amigos, não é? Solange? Isso mesmo. Finalizando. Né? Finalizando o nosso programa. Nós agradecemos a sua participação. Até o próximo. E até daqui 15 dias. O Espiritismo Sem Mistério. Um Até grande lá. abraço. Tchau. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.